Uma honra estar aqui, que delícia. Esse monte de coisa não serve para nada se a gente não soubesse. O pessoal da limpeza faz terminal, não dá para liberar o leito, né, gente? Mas é sobre isso. E que delícia, eu fico sempre muito feliz de estar aqui no Instituto Beta, mais feliz ainda de ver que tem gente que quer aprender fisioterapia respiratória, que quer aprender terapia intensiva, né? Aula de qualidade, e a gente espera contribuir aí um tantinho, né? Fala que a gente é rodado, significa que a gente é véia, né? Então a gente é véia, já passamos por muita coisa, muito lugar, e espero dividir um pouquinho aí da nossa experiência com vocês. Gente, olha só, eu estava vendo o finalzinho da aula do professor Alberto, uma aula deliciosa sobre recursos, e aí a gente precisa contextualizar tudo que a gente faz com o nosso paciente. Sabe por quê? A gente não está tratando de doença, a gente está tratando de gente, de pessoa, de doente, não é assim? Então, uma agonia que o fisioterapeuta tem é sempre a intervenção, e ela é extremamente importante. Ela realmente é aquilo que a gente entrega de produto final para o nosso paciente, mas para a gente entregar uma boa intervenção, a gente precisa entender o que que o paciente está contando para nós, né? O raciocínio clínico, ele vem aí fazer uma história, na verdade, né? Ele conta para nós qual é a história do paciente, mas não só aqueles fatos que ele gosta de falar, né? Muitas vezes o paciente te fala uma coisa pensando numa determinada coisa, num determinado diagnóstico, num determinado sintoma, e ele está te contando outra história, outra coisa. Por quê? Porque o teu raciocínio conectou dados, conectou informações que te levam a um diagnóstico mais preciso, né? O tempo todo a gente está diagnosticando. Então, ó, você olhou o doente, você tem que diagnosticar. Você interagiu com os monitores, com o exame, você vai diagnosticar. Você fez a intervenção, você usou Power Breath, você usou aerobica, imediatamente após você vai ter que diagnosticar. Por quê? A minha intervenção, ela foi eficaz ou não? Você vai ter que ter algum critério de investigação para saber se aquilo que você está fazendo com o teu paciente está levando ao teu objetivo ou não, ou se está trazendo algum efeito colateral, se tem alguma outra alteração nesse doente que pode, por exemplo, contraindicar determinado recurso. Então, o tempo todo a gente está raciocinando. Exames não falam sozinhos, sabe? Ler exame e achar que tá belezinha é loucura, porque tem uma série de informações de exames, por exemplo, que isoladamente pode te levar a um falso diagnóstico. Vou te contar uma história. Eu trabalhei num hospital, que eu não vou contar o nome por motivos que vocês já vão saber, óbvio, né? Que chegou uma pessoa que era um homem de 50 e poucos anos, ele era pedreiro e ele chegou com uma dor torácica bem importante. Essa dor se irradiava para o membro superior esquerdo e ele estava já com essa dor há 4 dias, referindo a essa dor há 4 dias. Quando ele chegou lá no pronto-socorro, a primeira coisa que o médico pensou, pode ser uma doença coronariana aguda, né? Uma coronariopatia aguda, ou uma angina, ou um infarto mesmo agudo do miocárdio. Colheu enzimas e colocou na observação. Quando chegou às enzimas, ele tinha uma enzima alterada, as outras não. E o eletrocardiograma era inocente. Mas ele tinha uma mioglobina muito alta, sabe? E a creatinoquinase também estava muito alta. Então, tinha duas enzimas, mioglobina e CPK alta, a troponina estava normal. O que que ele fez? Põe na observação, espera para ver se essas enzimas vão aumentar ou não depois. Muito bom, só que aí trocou o plantão. Quem chegou no plantão depois falou: Nossa, dor torácica, enzima estourada com eletro normal, vamos investigar aí outras causas? Pede um hematomo de tórax para a gente ver o que está acontecendo. Só que o paciente estava com bastante dor, não conseguia ficar parado, resolveram sedar o paciente para fazer a tomografia. Ideia de quem não sei. Sedaram o paciente, foram para a tomografia, colheram a tomografia, viram que não tinha nada de importante, pelo menos não tinha nada de imagem que levasse a nenhum diagnóstico, devolveu para a emergência, ele estava na emergência. Quando chegou na emergência, ninguém acorda igual a Paola Bracho, né? A Paola Bracho na novela Usurpadora acorda, linda, de batom vermelho, falando: Ó, Carlos Daniel, eu te amo, cadê a vovó Piedade? Não, a gente acorda confuso da sedação, meio desorientado, bagunçado, né? E foi o que aconteceu. Quando ele acordou confuso, o pessoal passou, viu que ele estava confuso, falou: Olha, doutor, ele está confuso. Fizeram um aldol, o paciente dormiu de novo. Bom,
Toda vez que ele acordava, doutor, o paciente está acordado, está confuso, ao dó no paciente, e o paciente dormia de novo. 2 dias depois, o paciente já estava na UTI com a gente e ninguém sabia o que ele tinha. Ele acordou e aí ele falou assim, doutor, bem baixinho, querendo sussurrando. E aí eu estava conversando com o médico, eu cheguei e falei, o que que aconteceu? Ele, doutor, eu quero ir embora, eu não tenho nada, pelo amor de Deus, o que que está acontecendo comigo? A gente tinha acabado de pegar plantão. E aí, vamos ver o que está acontecendo aqui. Doutor, eu tô bom, eu não tenho nada, eu não aguento mais dormir. Toda vez que eu acordo, falam que eu tô esse negócio de confuso. Eu não tô confuso, eu só quero ir para minha casa, né? Desesperadamente. E aí a gente foi ver, ele tinha uma mioglobina estourada, uma creatina quinase estourada, troponina inocente, não aumentou em nenhum momento, tinha eletro inocente, ele não tinha infarto, ele não tinha uma coronariopatia, ele tinha uma lesão muscular, né? Lembra que a mioglobina é uma enzima de músculo estriado, o coração também tem músculo estriado, por isso que ele é um marcador de lesão cardíaca. Mas isolado, ele não dá diagnóstico de infarto, porque ele era pedreiro. Um pedreiro não pode ter lesão muscular? E pode. Você acha que o pedreiro fica lá levantando peso o dia todo, fazendo esforço? A CPK pode estourar? Claro que pode. Então, dados isolados não dão diagnóstico. Enfim, o paciente dormiu 2 dias lá no UTI e foi embora para casa dele tranquilo. Eu fiquei com inveja. Olha que gostoso ficar dormindo na base de Aldol, diazepam, que droguinha boa, né? Quase que eu falei, também tô com infarto aqui, pelo amor de Deus, me põe para dormir. Mas não, me fizeram ir trabalhar. Então, toda vez que a gente fala de raciocínio clínico, a gente está falando disso. Você vai identificar quais são os sinais e sintomas, correlacionar esses dados com a clínica, com o histórico do paciente, com o que ele está tomando de remédio, com o que ele está fazendo de fisioterapia, de terapêutica. Porque senão a gente faz besteira, não diagnostica adequadamente, às vezes o paciente não morre no teu plantão, você fala, ai, nem fui eu que matei. Morreu 2 dias depois por inadequação de conduta tua. Foi você que matou sim e Deus sabe, viu? Aí você vai para o inferno. Bom, olha essa história aqui. Um paciente masculino, 81 anos, e aí não precisa falar de onde ele é, chegou com uma falta de ar intensa há 30 minutos, tinha sudorese fria, ele fala que ele é hipertenso, né? O acompanhante toma captopril, é etilista tabagista, diabético do tipo 2, não usa medicação. Ele foi internado há 6 meses com um quadro semelhante, ficou 2 dias em terapia intensiva. Ele nega que tem tosse, dor torácica, né, dor pré-cordial, síncope e outras queixas, e também não tem outras comorbidades e alergia. Diz que nos últimos dias teve dor abdominal que piorou na última hora. Bom, kit completo, né? Vocês viram que aqui é BOzão. Aí ele estava com estado regular, estava dispineico em uso de musculatura acessória, estava descorado 1/4, sudoreica, cianote elictérico, não tinha febre, estava com frequência de 117, temperatura axilar na verdade aqui, gente, é PA, né? De 247 por 179, estava hipertenso, muito hipertenso, frequência respiratória de 40, saturando 89, para a idade, nem estava tão baixa essa saturação, mas estava abaixo dos 90 aí que a gente espera, né? Tinha crepitação bilateral, tinha bulhas hipofonéticas, as bulhas cardíacas estavam reduzidas, estava em 2 tempos, sem sopro, tinha um abdômen globoso, tinha ali, né, muita gordura, penículo adiposo é gordura abdominal, tá bom? Então, assim, quando alguém fala, nossa, que barriguda que você tá, gorda, você fala, não, isso aqui é penículo adiposo. Tinha ruído hidraéreo, estava com o abdômen flácido, tinha Glasgow 15, mas estava agitado, estava com as extremidades frias, cianótica e o tempo de enchimento capilar estava 2, não tinha edema. O tempo de enchimento capilar, lembra? Você aperta, fica branco, quando você solta, você tem até 3 segundos para chegar ali rosar, o nome disso é perfusão. A perfusão, ela está lentificada quando tem tempo de enchimento capilar acima de 5 segundos, nessa idade que a gente está tratando aí. E aí ele ficou monitorado, entraram com O2, é, recebeu furo, morfina, lipride, pediram um monte de exames, eletrocardiograma e o raio-x. Ô, gente, a primeira coisa que dá vontade de fazer nesse paciente, né, na galera do palpite, é colocar ele na não invasiva. O paciente está dispineico, com crepitações, né? Tá lá com uma saturação baixa. Você fala, eu vou colocar pressão positiva logo nesse doente e vou melhorar ali a condição de insuficiência respiratória dele. Só que eu não sei o que ele tem. Então, ó, eu palpito, tu palpitas, nós palpitamos, vós palpitais, não presta para o doente grave.
Porque eu até poderia pensar uma não invasiva, mas eu preciso pelo menos ter uma trilha diagnóstica. Porque eu posso complicar a vida do paciente colocando ele em pressão positiva nesse caso, né? Ele tem Glasgow aceitável para não invasiva? Tem, né? Para pôr não invasiva, eu preciso aí de um Glasgow de 15, não posso ter rebaixamento de nível de consciência. Mas ele está hipertenso. Tem hemodinâmica aceitável? Geralmente a hipotensão, quando o paciente está chocado, é mais contraindicativo de não invasiva do que a hipertensão. Só que a hipertensão, ela me conta que tem alguma desordem hemodinâmica. Eu tenho que saber o que que é. Então, assim, ó, não estou falando que a não invasiva não é bem-vinda, que a pressão positiva não é bem-vinda. Mas eu não posso, como conduta de entrada, lascar o paciente em pressão positiva antes de, pelo menos, raciocinar o que que esse paciente tem, o que que ele me traz, né? E aí veio esse raio-x bonito aí para nós, que pode ser um edema agudo de pulmão, mas pode ser também uma síndrome do desconforto respiratório agudo, né? Um edema agudo de pulmão aí, nesse caso, pode ter origem cardiogênica, pode ser hipertensivo, ele está com a PA de 247. Tem edema agudo causado por hipertensão? Claro que tem, né? Mas eu também posso ter uma síndrome de desconforto respiratório. Aí alguém me falou numa outra aula que eu usei essa imagem. Eu sei, mas eu não tinha febre, né? Desde quando Sara precisa ter febre? Sara pode ter causas infecciosas ou não. Pode ter sido uma síndrome do desconforto por uma pneumonia? Pode. Não dá para saber agora nessa imagem, que às vezes o paciente tinha pneumonia, né? Ele tem uma imagem pneumônica aqui, ó, desse lado, se você for ver, ó, aqui tem uma opacidade que parece mesmo um infiltrado, mas o idoso, ele não faz febre, não necessariamente, né? Tem paciente idoso que tem infecções graves e não faz febre. Olha o raciocínio clínico aí, né? Quando eu estou falando de paciente idoso, eu tenho que lembrar que ele tem uma alteração talâmica, um atraso na termorregulação que fica lá no hipotálamo. O hipotálamo é o nosso termostato, né? Toda vez que a gente tem uma alteração de imunidade, um processo inflamatório infeccioso, esse termostato fala: eita, vou aumentar a temperatura aqui para cozinhar a bactéria ou o vírus, ou até para ativar a cascata aí, que a gente chama de imunoespecífica para a produção de anticorpos. A gente aumenta a temperatura para produzir anticorpos. Mas o idoso ele tem a letargia. Então, o hipotálamo dele pode não ter percebido que ele estava numa alteração, numa situação de anormalidade, e ele pode não fazer febre. Então, eu não espero hipertermia em idoso para pensar num quadro infeccioso. Então, eu não posso descartar quadro infeccioso. Não posso descartar sepse, né? Não posso descartar uma infecção. Pode ser aí uma SARA por quadro infeccioso. Pode ser um edema agudo cardiogênico? Pode também. Ele não teve pré-cardialgia. Mas tem infarto que é atípico. Tem paciente que chega para a gente com dor de estômago, com dor no dente, dor nas costas, ou até sem dor. Dependendo da região que eu tenho infarto agudo do miocárdio, eu posso não ter pré-cardialgia típica. E aí o paciente tem outros achados, né? Tanto achados de imagem, eletrocardiográficos e de laboratório, mas a clínica não condiz. É o que a gente chama de penumbra, infarto silencioso. Pode ser um edema agudo hipertensivo? Pode, né? Então eu vou ter que raciocinar antes de sair lascando conduta no paciente, né? E tentando tratar os efeitos, no caso, a pressão positiva melhoraria a dispneia, melhoraria até a saturação, mas eu passaria para cá. Não saberia a causa, né? Então, ó, quando eu pego o meu paciente, que eu correlato os dados, que eu colhi a história, que eu vi os dados de monitor, eu abro na minha cabeça um mapa mental. E aí eu começo a encher esses balões de informação. E assim como num filme bem legal, a história ela vai se completando. Aquele que você achava que era o mocinho, vira o bandido. A mocinha que era fofa, é uma baita de uma biscate. O paciente também pode me trazer informações muito importantes que mudam a minha rota diagnóstica. E aí, por exemplo, se eu tenho um quadro infeccioso e um paciente em sepse, talvez a ventilação não invasiva não seja o melhor recurso, seja melhor entubar o paciente de uma vez. Ou você acha que uma infecção vai ser tratada rapidinho, em menos de 72 horas?
Nesse caso, protelar a intubação aumenta a mortalidade. É um paciente candidato a tubo logo, não é um paciente que eu vou pôr na não invasiva e esperar. Se for um edema agudo por hipertensão arterial, aí eu posso pensar em não invasiva, porque vai tratar a hipertensão e aí, muito provavelmente, a causa do edema agudo vai ser resolvida e ele vai parar de perder fluido. Então, eu vou melhorar a causa. Aí, nesse caso, a pressão positiva pode ser interessante. Mas pode ser infecção, pode ser infarto agudo, pode ser insuficiência renal aguda, eu não sei como é que está o rim dele. Pode ser pancreatite, ele tem um abdômen globoso, apesar de ser gordura, mas ele tem aí um abdômen globoso, teve alterações importantes que podem pensar em pancreatite. Pancreatite pode causar edema agudo de pulmão? Pode, né? A pancreatite, ela pode levar a SARA, a síndrome do desconforto respiratório, que são aquelas causas extrapulmonares, né? Não posso descartar nesse momento. Pode ser infecção? Pode, tem que ver exame. Pode ser a hipertensão a causa? Aí nós vamos lá para o exame do paciente. Ó, ele tinha sódio bom, potássio bom. Então, renal parece que ele não é, né? Sódio, e principalmente o potássio me conta muito de ciência renal aguda, né? Às vezes, sabe, gente, seu paciente vai para hemodiálise lá na UTI com ureia e creatinina boa. É o potássio que está alto. A única forma da gente excretar potássio é mijando, tem que urinar. O paciente que tem ciência renal pode não estar excretando potássio. Então, eu, quando olho o painel renal, eu vou olhar sódio, potássio, ureia e creatinina, né? Então, olha o painel renal dele. Ele tem ureia boa, creatinina excelente. Não é renal, né? Porque, às vezes, a falência renal, o paciente encharca e aí esse líquido extravasa no pulmão, ele faz edema agudo de pulmão. Me parece que a gente deixou esse rim aí sair safo. Comigo não morreu, né? O rim fala. Cálcio, fosfato, olha aí, tem cálcio bom, porque as alterações hidroeletrolíticas, elas também podem causar edema agudo de pulmão. Hipocalcemia, né? Calcemia de cálcio. Elas tanto podem alterar o ritmo e a condição elétrica cardíaca, causando arritmias cardíacas, mas elas também podem causar edema agudo de pulmão, porque altera a composição do plasma sanguíneo. E aí eu posso ter extravasamento de fluido no pulmão. Fosfato bom, bilirrubina total. Parece que tá boa também. Então, não, tá estourada. Ele tem uma bilirrubina alta. Bilirrubina alta pode ser alteração hepática, pode ser alteração pancreática e pode ser infecciosa, né? Quando a gente faz o score de SOFA, que é um score de sepse, você vai ver que tem bilirrubina lá. Então, quando eu vejo bilirrubina alta, eu consegui aí, ó, excluir causas renais, mas a bilirrubina me contou um pouco sobre doenças hepáticas, doenças pancreáticas e infecciosas. Eu excluí algumas coisas, mas tem outra. A fosfatase alcalina está estourada também. Também leva ou hepática ou infecciosa. A infecção, ela detona o fígado também. Lembra que na sepse eu tenho tudo inflamado e infectado, inclusive o fígado. Então, ó, ele tem alteração hepática, a função hepática dele está alterada. Tanto a bilirrubina quanto a fosfatase, quanto a alanina aminotransferase, que é a ALT, ela me conta de lesão hepática. E a gama-glutamiltransferase, a GGT, também me fala de lesão hepática. Ele tem marcador hepático importante, né? De novo, é o fígado dele que tá ruim? Das vezes nem, né? Aí já fala, tá vendo? Essa barriga aí da cerveja, bem que eu vi que ele era alcoólatra, né? Calma, irmão. Porque, ó, alteração, a pancreatite pode estourar a função hepática e a sepse também, né? As doenças, a sepsemia, paciente que está em infecção generalizada, ele também tem alteração hepática importante, tá bom? Então, não descartamos sepse. Aí, olha que legal, a gente viu as enzimas cardíacas. Fisioterapeutas e irmãos, peguemos todos nas mãos nesse momento e vamos fazer uma corrente de oração para que os vossos corações e níveis de consciência se abram para olhar enzimas cardíacas, mas não olhar um recorte só, meus filhos. Nós precisa ver a tendência da enzima. Porque das vezes ela chega estourada, a sepse pode estourar a enzima, COVID estoura a enzima cardíaca. Mas qual é a tendência? Ela está aumentando? Ela está diminuindo? O que está acontecendo? Do que se alimentam essas enzimas? Então, ó, ele tinha de entrada enzima um pouco mais alta, né? Tinha uma CPK de 210, estava um pouquinho estourada, né?
para homens é até 174, mas caiu para 150. Ele tinha uma troponina I de 8, caiu para 6. A troponina, ela pode durar alta até 10 dias após o infarto agudo do miocárdio. Olha o raciocínio clínico aí de novo. Se eu não sei isso, o tempo de duração das enzimas cardíacas, eu falo, mas está estourada, está alta, né? Só que eu sei que quem infartou vai estourar a troponina a partir da sexta hora, após o infarto agudo do miocárdio, ela começa a subir aí após 6 horas, ela vai ter um pico entre 12 e 14 horas após o infarto agudo, e ela vai começar a baixar após 16 horas, mas ela pode persistir até 10 dias. Tanto é que a troponina ela é muito usada para diagnóstico de infarto velho. A pessoa infartou semana passada, você vai olhar a troponina hoje, ainda está estourada, tá bom? Então, ó, a dele regrediu, não parece infarto, não era para ter regredido. Era no mínimo para estar estável ou até mais elevada essa troponina. Tanto a troponina T quanto a troponina I. A troponina T dele estava boa. A mioglobina, ela é uma enzima, na verdade, a mioglobina não é nem enzima, ela é uma protease. Ela é uma proteína encontrada em músculo estriado. Coração tem músculo estriado? Tem. Estriado cardíaco, mas tem. O que mais que tem músculo estriado? O resto, né? Músculo estriado esquelético. Então, ó, se a pessoa está acamada, se ela fez exercício, se ela tem uma úlcera de pressão, se ela fez uma cirurgia, a mioglobina vai estourar, tá? Então, mioglobina, ela não é marcador sozinho de lesão cardíaca, porque ela vai estar estourada em outras condições também. Ah, eu operei semana passada, vai olhar a mioglobina, está estourada. Fui para academia, treinei com a Graciane Barbosa. Você vai estar com o joelho, com a coluna e com a mioglobina estourada. Então, não dá para avaliar a lesão cardíaca só por mioglobina. Tinha uma DHL muito alta, de 500, a DHL, que é a desidrogenase lática, é uma enzima que vai aparecer depois de uma lesão por falta de oxigênio, só que ele está hipoxemiado. Então, essa DHL pode ser do coração, mas pode ser da sepse, né? Pode ser da hipóxia. Toda vez que falta oxigênio no tecido, vai ter respiração anaeróbica, respiração CO2, que vai produzir ácido lático. Quem degrada o ácido lático é a DHL ou HDL, né? Que é a desidrogenase lática, tá? Então, ela aparece em lesão cardíaca, mas ela aparece em qualquer lesão que falta oxigênio, na cardíaca, inclusive. Não tinha CKMB fração massa, estava normal, e a CKMM, que é a fração miocárdica normal, não me parece aí uma alteração cardíaca. Então, isso aqui, ó, é um gráfico de enzimas, tá bom? Depois, eu não sei se é possível, a gente pode disponibilizar esse PDF para vocês com o maior carinho do mundo, para vocês saberem quando é que cada enzima cardíaca aparece e diminui, quando ela estoura, para você não dar diagnóstico errado. Professora, mas quem dá diagnóstico de infarto agudo é o médico. Ah, cara, não é? O médico dá mesmo, diagnóstico clínico. Mas quando você faz o seu diagnóstico, você tem que diagnosticar qual o momento do infarto do paciente, se ele está mesmo com infarto agudo ou não. Então, pelo amor de Deus, não baseie-se só no diagnóstico clínico. O seu diagnóstico precisa ter leitura de exame, avaliação de imagem, avaliação de dados do paciente, exame físico, anamnese, você entende? Porque o diagnóstico fisioterapêutico, ele é composto do diagnóstico clínico mais o cinético funcional. A gente precisa juntar tudo isso. Numa outra aula, eu juro com vocês, quando vocês forem fazer pós com a gente, que quando um paciente está infartado, por exemplo, esse gráfico de enzimas vai nortear a primeira fase da reabilitação do paciente ainda em terapia intensiva. Então, tem que saber enzimas cardíacas e tem que saber eletrocardiograma também, tá bom? O eletrocardiograma aqui dele, ó, a gente vai ver que nesse ECG não tem nenhuma alteração que me leva a infarto agudo do miocárdio. Infarto agudo mostra onda Q grande, ele tem onda Q normal, não tem Q grande, ó. A onda Q é essa onda aqui, ó, aqui embaixo, né? O complexo QRS dele tá normal. Então, ó, o QRS, no infarto, ele ou fica supranivelado, a onda S sobe, vem aqui para cima, segmento ST, né? A onda S é essa, a onda T é essa aqui de baixo, ela fica acima do nível, por isso que supradesnivelamento de ST. Não tem, tem ST normal.
não está infradesnivelado também, né? Então, o que parece aqui, ó, é que ele tem só um atraso mesmo de formação de onda P, que acontece aqui, ó, parece mais um bloqueio, alguma arritmia aí de átrio, que não é interessante aí do ponto de vista de diagnóstico de infarto agudo. Algumas arritmias atriais podem acontecer, inclusive na sepse. Então, não é também um eletro que me preocupa quando eu penso em infarto agudo do miocárdio, tá bom? Então, aqui, ó, é aquele mapa que a gente falou, da doença isquêmica, expliquei tudo isso. Se fosse lesão renal aguda, seria esse mapa, mas ele não tem lesão renal aguda, ele tem exame inocente. Pancreatite. Na pancreatite, a gente teria aí alterações de imagens pancreáticas, tem que fazer tomografia, ressonância magnética, ultrassom abdominal. Qual que é o problema pro fisioterapeuta da pancreatite? Ele pode fazer SARA, né? Ele pode estourar enzimas hepáticas, mas ele teria que ter uma amilase alta também. A gente vai ver já já. E o mapa mental de sepse, né? Então, sepse, ela pode ser de foco pulmonar ou não, pode ser uma pneumonia, uma qualquer infecção que não consegue ser contida no local e que extravasa mediadores químicos inflamatórios para o sangue, pode evoluir em sepse. Então, eu vou pensar nesse paciente em sepse. E o edema agudo de pulmão, ele pode ser cardiogênico, renal, ele pode ser pela hipertensão que ele está me apresentando, e ele pode ser um edema agudo não cardiogênico, nesse caso, pode ser o edema pela sepse, e aí eu chamo esse edema de síndrome do desconforto respiratório. Então, esse mapa aqui, ó, ele me conta tudo que eu tenho do meu paciente, os exames que eu preciso pedir, e aí o que eu considero para ele. E aqui, ó, eu posso pensar em pressão positiva se fosse edema agudo de pulmão? Posso, né? Um edema não infeccioso é uma boa ideia. Se eu pensar em sepse ou em pancreatite, aí eu vou ter que reavaliar esse paciente e considerar uma intubação. Aí eu consigo ter um pouco mais de prognóstico, né? Pensando em tudo que o meu paciente me trouxe. A pressão positiva, ela não vai só melhorar as trocas gasosas. Se for um edema cardiogênico, por exemplo, ou hipertensivo, a pressão positiva, ela desloca o eixo pressórico intrapulmonar. Porque quando eu dou PIP, quando eu aumento a pressão alveolar, eu empurro o exudato de volta ao leito vascular. E isso me faz enxugar o pulmão, como o professor Alberto falou para vocês agora há pouco, né? Então, pensando num edema que não tem origem infecciosa, a pressão positiva, ela é bem-vinda no sentido de não somente tratar a insuficiência respiratória, mas pensar em enxugar mesmo o pulmão e limpar esse pulmão. Bom, esse paciente, no caso, ele tem mesmo, né, um edema agudo que é de origem hipertensiva, é um paciente que extravasou plasma devido à pressão arterial muito elevada, né? Essa pressão arterial muito elevada, ela causa um aumento da pressão hidrostática dentro dos alvéolos, e aí esse líquido acaba extravasando, na onde a gente tem mais espaço, que no caso é o pulmão. Nesse caso, a pressão positiva é bem-vinda, né? É um paciente que não tem critérios infecciosos importantes. Professora, e o que aconteceu aí com as enzimas, o fígado, né? É um paciente que depois a gente foi identificar que ele também tinha uma insuficiência cardíaca à direita, né? A ICC à direita, ela causa uma hipertensão portal. Por quê? Ó, o sangue, quando ele volta do corpo para o coração direito, grande parte é drenado para o fígado. Do fígado, esse sangue ele vai ser conduzido para a veia cava, né? Então, o sistema portal drena para o fígado, do fígado vai para a veia cava, e aí a veia cava vai levar esse volume de pré-carga para o lado direito do coração. Tudo bem? É assim que acontece o retorno aí da circulação. Então, o fígado, ele segura a porteira de um monte de coisa, lixo, produz coisa legal antes do sangue chegar no coração. Dá aquela filtrada nas toxinas, né? Na lixaiada que a gente come. Por quê? Porque o coração ele é todo metido, tudo ele morre, tem uma mania de parar, né? Chega uma toxina lá e fala, ai, também vou fibrilar. Pá, você morre.
Então, o que que o fígado faz? Fala, ai, coração, você é muito insuportável, vou segurar o BO aqui para você antes de você me dar mais trabalho, né? Então, o que que acontece ali? Quando eu tenho uma insuficiência do lado direito, pensa no coração bombeando menos sangue. O que que vai acontecer? Eu vou ter uma estase, uma paralisia, digamos assim, um aumento do tráfego, né? Uma congestão no retorno venoso. É aquele paciente que faz estase jugular, jugular fica grandona. Ele pode fazer um aumento do fígado, ele faz uma hepatomegalia, até o baço pode aumentar. Ele pode fazer uma hepatosplenomegalia, o que pode, inclusive, responder ao abdômen globoso desse paciente. Ele pode fazer ascite, porque o líquido começa a extravasar na cavidade abdominal. Tudo por quê? Porque o coração não está dando vazão, entende? Por isso que as enzimas dele estavam estouradas. Ele fez um eco depois e nós vimos que tinha uma insuficiência à direita, né? E aí a hipertensão, na verdade, foi o que descompensou, causou edema agudo de pulmão. E se a direita não costuma causar edema agudo de pulmão, aí se a esquerda causa edema agudo de pulmão, aí se a direita causa edema que a gente chama anterógrado, que é o edema de membros, a ascite, estase hepatojugular. O edema dele aqui foi realmente por aumento da pressão hidrostática causada pela pressão arterial sanguínea muito elevada. Pressão positiva super bem-vinda. Nesse caso, o fluxograma é bilevel ou em ventilação e pressão de suporte, uma PIP um pouquinho mais elevada, entre 8 a 10. A gente vai ter que tomar cuidado aí com essa PIP muito alta, para não descompensar ainda mais esse coração. À direita ele está sofrido, lembra? Ele está com problema aí de retorno. Então, a gente vai tomar cuidado e aí a gente vai corrigir, melhorar a condição aí desse paciente com relação à insuficiência respiratória, mas também ao próprio edema agudo de pulmão. Professor, e se ele fosse infeccioso? Daí ele ia ganhar um tubo, né? Porque um edema infeccioso aí por SARA, infelizmente não tem uma resposta rápida. Nesse caso, protelar a intubação pode acabar aumentando a mortalidade. Ô, gente, mas é história demais para contar em pouco tempo, né? Se Deus quiser, eu vou encontrar vocês na nossa pós-graduação. A gente vai falar disso e muito mais, né, Bru? E vai ser sensacional.